Hoje eu estou aqui a pedido da 305, mais especificamente do Diego, para mostrar para vocês como que eu monto, como que é o processo de criação e montagem das capas dos meus álbuns. Eu não sou designer, porém eu gosto de mexer com isso. Então eu queria dividir com vocês, a partir de agora, alguns passos importantes para a gente considerar na hora de criar uma capa de um álbum, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Esse é o template que a gente recebe quando faz o download lá no site da 305 para as capas dos nossos álbuns, tá? Esse aqui é um template de uma capa de um Milano Slim, tamanho 30 por 30, fechado, com 40 a 41 lâminas. Assim como a gente usa a composição na hora de fotografar, a gente precisa pensar também na composição na hora de criar uma capa para o nosso álbum, né? A gente precisa organizar os elementos para fazer essa capa de uma maneira harmônica e que possa criar um resultado bacana, que os noivos gostem e que a gente também tenha a facilidade de replicar isso, né? Ou seja, a gente salvar templates de capas para a gente fazer outras capas com essa mesma linha, com a base, né, que a gente já tem. É importante isso também no sentido de a gente criar uma identidade, né? Então, se a gente faz para cada álbum que a gente produz, a gente faz um tipo de capa com elementos em locais diferentes, com assinatura em lugar diferente, a gente não cria uma identidade, a gente faz um projeto gráfico para cada álbum. Isso não é legal, primeiro porque dá muito trabalho, tu acaba precisando ser criativo o tempo inteiro, né? E na maioria das vezes os resultados são bem inconstantes. Então a gente precisa criar num primeiro momento, pensar num projeto gráfico. Né? O projeto gráfico é justamente isso, a gente escolher a base, né, do que a gente vai trabalhar, de como que a gente vai trabalhar o design dessa capa, e a partir dali a gente seguir para as outras capas o mesmo projeto gráfico. A gente vai, no decorrer desse tutorial, a gente vai falar em detalhes a respeito disso também. O primeiro passo que eu dou para começar a organizar o layout dessa capa são as linhas guias, que já aparecem aqui no próprio arquivo que a 305 oferece para a gente, mas a gente precisa criar outras linhas guias para a gente poder organizar todos os elementos, como eu falei, dentro da contracapa e da capa. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é uma margem de área útil, onde eu preciso colocar esses elementos mais importantes da contracapa e da capa ali nessa área. Então eu venho aqui e dou 2 centímetros de margem, trago a linha guia aqui, aí pego isso aqui, puxo a outra linha guia para cá, isso. E assim eu tenho mais uma margem de 2 centímetros, onde eu vou poder usar, né, de uma forma livre, tudo que eu quiser colocar tanto na contracapa como na capa. Aqui essa parte é o dorso do álbum, tá, da capa. Então aqui nesse dorso vocês já perceberam que tem uma margenzinha aqui de dobra. Quando a gente pega o álbum e abre a capa, tem uma dobra que fica bem rente aqui ao dorso, a borda do dorso. É legal a gente ter também uma margenzinha aqui, para a gente não se perder e colocar de repente o nome dos noivos avançando aqui perto dessa dobra, não fica legal. Então é legal que a gente tenha essa margem também de segurança para a gente poder fazer tudo conforme o figurino. Então a gente tem aqui as margens de segurança, toda essa área aqui, vou mostrar aqui para vocês, toda essa área aqui é uma área livre para a gente poder colocar o que a gente quiser, o nome dos
dos noivos, data, se quiser colocar, a foto que vai ilustrar a capa do álbum, tudo dentro dessa área útil. É claro que a foto pode extrapolar toda essa área aqui, né? Mas a parte onde tem as informações, né, nome dos noivos, etc., aí sim, aí eu indico essa margem interna aqui, tá? Então é mais ou menos por aí o início de todo o processo para organizar o nosso espaço. Depois disso, a gente vai partir para o projeto gráfico em si, né? Então, o seu álbum, ele vai ter imagem na contracapa, vai ter o quê? Uma assinatura, um logo do teu estúdio aqui na contracapa, vai ser no meio, vai ser aqui embaixo, centralizado, isso você tem que decidir, e também não é uma coisa muito simples de definir, porque merece um pouco de pesquisa, estudo e até teu gosto em relação a essas composições com esses elementos. No meu álbum, a gente tem a contracapa com uma assinatura aqui no meio, tem a minha assinatura no dorso e também tem uma assinatura na capa, um íconezinho pequeno, discreto, que assina o meu álbum. Então acho que são elementos que vale a pena a gente considerar, porque em qualquer posição que o álbum esteja, na mesa de centro, na sala, em qualquer lugar onde ele esteja, vai aparecer a assinatura do meu trabalho. E isso reforça, né, o nosso trabalho, a lembrança do nosso trabalho. Agora, para terminar as linhas guias, eu preciso saber onde é que é o centro da contracapa e onde é que é o centro da capa e onde é o centro do dorso. Então, para isso, eu pego a seleção aqui, dessa área que é a área, digamos, que faz parte que é a área total da contracapa, no caso, né? E transformo a seleção só para poder achar o centro de uma maneira mais rápida, mais prática. Aqui, pronto, e aqui no dorso a mesma coisa. Pronto, achei o centro do dorso. Tá pronto, a partir de agora a gente vai colocar os elementos da nossa capa, capa e contracapa e dorso. Então vamos lá. Aqui estão os meus ícones, que são as minhas assinaturas na contracapa, no dorso e na capa. Esse aqui da capa, ele é móvel, ou seja, ele inicialmente pode estar aqui, mas eu posso colocar ele para cima de acordo com a foto que eu escolher para colocar na capa. Às vezes esse ícone não fica legal embaixo e aí eu subo ele aqui para cima. Mas de qualquer forma, vamos começar desse jeito aqui, como um template desse projeto gráfico. Vamos acrescentar foto, tá? A foto que a gente vai usar para essa capa aqui. Uma capa de um álbum de pré-wedding, tá? E escolhi essa capa principalmente pelo visual dela, tá? Porque é uma imagem que não tem tantos elementos, é uma imagem mais minimalista, que tem várias áreas onde eu posso inserir os nomes dos noivos e tal, e é uma imagem mais limpa, tá? Então essa é a minha preferência por imagens mais limpas, onde eu consigo colocar os nomes dos noivos de uma maneira mais clara, né? Fica mais visível num fundo que não tem tantos elementos, né? Tem um bom padrão, digamos assim. Aqui vocês podem perceber que na sangra, que é toda essa borda aqui de fora do layout, essa sangra é a área onde a capa vai fazer um envelope para poder finalizar, fazer um bom acabamento. Então a gente não considera essa área aqui, essa borda toda de fora, como área útil. Daqui, dessa primeira linha guia aqui, né, que é em torno dessa sangra, é ali dentro, a partir daqui, que a gente vai ter toda a área visível na capa. Então, a
posicionamento da foto que eu estou colocando aqui na capa é justamente em função disso. Eu preciso ter essa continuidade aqui para que eu não corro o risco de repente, essa cor aqui, né, apareça para dentro da área visível da capa. Então, normalmente quando acontece isso, eu duplico só a borda. Beleza? Aí eu dou um corte aqui para que apareça justamente o dorso, né? Então daqui para cá é toda a parte da capa, essa coluna central aqui é do dorso e daqui para cá é a contracapa, tá? Então, a partir de agora a gente vai tentar encaixar num lugar que a gente achar melhor o nome dos noivos. Vamos lá. Agora é que a gente precisa entender de que forma que vai funcionar a composição desses nomes, né? É um ponto importante para a gente poder ter uma capa mais harmônica, mais legal, mais bacana. Vamos ver. Tentando buscar uma posição aqui onde eu possa seguir essa diagonal do telhado e possa também alinhar com o nome Eduardo, aqui a Sabrina com o Eduardo, para que fique na mesma linha, que também coincide com a linha do braço aqui do noivo, tá? Esse é uma primeira ideia, tá? É claro que tem gente que não se contenta com uma primeira ideia e vai criando outras versões, mas a ideia minha aqui com esse vídeo não é criar várias versões, é mostrar para vocês de que forma que a gente consegue começar a criar capas com alguns cuidados importantes que vão, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença aí no trabalho de vocês. Lembrando que eu não sou designer gráfico, mas tenho uma boa ideia de como se faz. O pessoal da 305 me pediu isso e, claro, estou aqui para ajudar todos vocês. Bom, o que a gente tem em termos de cor, né? A gente tem a cor do telhado aqui, temos o céu, temos o vestido da noiva, temos a camisa do noivo. As cores são cores que se complementam, então, assim, tá harmônico em termos de imagem, a gente só precisa saber se as cores dos nomes, onde a gente colocou ali, dos noivos, funciona dessa maneira, em branco, ou se a gente vai escolher uma outra cor para fazer a finalização dessa parte da capa, né? Outra coisa que eu deixei de comentar aqui, mas eu vou comentar agora, é com relação à fonte, né? Como escolher a fonte, as fontes para as capas, né? Isso faz parte do projeto gráfico também. Então, fontes com serifa, né, que são esses acabamentos aqui nas letras, né, esses tracinhos aqui são serifas. Então, fontes com serifas dão aquele aspecto mais sério, mais chique e tal, com acabamento. Fontes que são cursivas, né, são fontes que remetem a um casal mais romântico, né, algo mais despojado também. Então a gente precisa entender qual a personalidade do casal que a gente está atendendo e que a gente está criando a capa, para a gente poder escolher uma fonte que se encaixe com essa personalidade, né, do casal. Vamos ver se alguma outra cor encaixa aqui. Vamos tentar colocar a cor próxima do vestido da noiva aqui nos nomes. Vamos lá. Vai dar pouco contraste. Vamos tentar fazer com o restante lá. Como é que vai ficar isso? Olha, acho que vai ficar pouco contrastado esse tom que a gente escolheu aqui. Tá? Talvez a gente precise buscar algo realmente mais claro ou mais vibrante que possa se encaixar melhor aqui e dar um contraste maior. Deixa eu ver se tem algum tom aqui que eu possa pegar do telhado. Vamos ver. Vamos ver aqui.
Vou fazer os testes aqui. Mais interessante, destacou mais em relação ao fundo, né? Não ficou tão próximo do tom do fundo do céu. Então acho que por aqui também funciona bem, tá? Vamos tentar deixar assim. Vou também colocar esse ícone nesse tom aqui, na mesma cor. Beleza, já dá um ar um pouquinho menos sério, né? Porque a fonte ela é uma fonte mais séria. Quando a gente trabalha com cores um pouquinho mais vibrantes, tal, acaba que dá aquele contraponto, né, da seriedade da fonte. Então acho que é uma cor que agrada bastante. Vamos lá. Então a capa me parece que está próximo do ok, tá? Então acho que a gente precisa pensar em como vai ser essa contracapa. Se a gente vai manter esse tom aqui, se a gente vai mudar a tonalidade, a cor. Vamos ver o que acontece se a gente mudar esse fundo aqui para algo mais perto do begezinho ou nesse tom aqui. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos ver um tom perto aqui que a gente pode. Vamos ver como é que fica. Eu acho que vai ficar muito exagerado. Vamos tentar uma outra coisa aqui. Vamos lá. Marrom. Marrom é meio sério, né? Talvez algo aqui, ó. Talvez algo assim. Vamos ver. Né? Voltou a seriedade de novo para a contracapa, mas eu acho que pode ficar interessante. A neutralidade da contracapa é bacana. Eu penso na cor da contracapa em tons um pouquinho mais claros. Eu sei que tem gente que pode torcer o nariz em relação a isso, mas eu curto trabalhar com essas contracapas com um tom mais claro, porque como normalmente é a contracapa que vai ficar apoiado em cima de uma mesa tal, a superfície que vai ter mais atrito. Então, o que acontece? Se eu tenho uma contracapa preta ou muito escura, a tendência é que a gente consiga visualizar os arranhões provocados por poeirinha tal, que vai aparecer ali na contracapa, né? Porque mesmo tendo uma laminação que seja anti-risco, com o tempo existe essa possibilidade. Então, quando eu tenho uma contracapa mais clara, os riscos não aparecem. Então, eu ofereço para os noivos algo que tem uma duração, uma durabilidade um pouquinho maior, vai aí durar sem aparecer os risquinhos por muito mais tempo. Nesse sentido, eu acabo optando por essas contracapas mais claras. Mas nada impede que eu tenha uma contracapa preta. Agora a gente precisa colocar o dorso aqui. É importante a gente sempre fazer a conferência dos nomes, né? Já tive problemas de escrever os nomes dos noivos e uma letra sair errada, ou então o nome tem dois L's ou dois C's, né? E aparecer um só. E isso faz com que a gente tenha que fazer de novo o álbum, né? Ou pelo menos de novo a capa e mandar de volta pro fabricante para poder refazer. Isso não é nada legal. Então aqui a gente vai dar uma rotacionada aqui. E aí é um ponto que eu acho que é importante comentar. Não existe uma norma rígida em relação a isso, tá? Mais do que eu vou falar. Mas a minha preferência é rotacionar a 90 graus sentido horário, porque dessa forma, quando o álbum ele está apoiado numa mesa tal, o dorso ele fica com os nomes certinho, né? Virado de cabeça para cima, tudo certinho, não fica invertido. Se eu virar e rotacionar 90 graus anti-horário, assim, na hora que o álbum tiver numa mesa sendo visto pelo dorso, né, a gente vai ver os nomes de cabeça para baixo. Então aí é uma questão realmente de você decidir de que forma que você vai colocar no teu projeto gráfico aí. O tom
As cores aqui dos ícones tem que ser os mesmos, tá? Tem que ser a mesma cor. Então eu vou colocar isso aqui na mesma cor dos ícones. Vamos lá. Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos selecionar o nome dos noivos mais o E. Isso. Pode ver que esse conjunto está exatamente no centro, né? No centro da altura, mas não está no centro da largura. Vamos colocar agora bem no centro. Pronto, está bem no centro, tanto na altura quanto na largura. Isso é legal porque na medida que você tem todos os elementos bem organizados e bem estabelecidos por algo bem pensado, normalmente fica melhor. O acabamento fica mais bacana. Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar, tá? Só diminuir um pouco o nome dos noivos. Tá meio grande demais. Acho que nessa proporção tá legal. Eu acho que o E agora, como eu diminui o restante, o E vai ter que diminuir também. Vamos diminuir um pouquinho ele aqui, para ficar proporcional e harmônico. Maravilha. Tá, beleza. Eu acho que é por aí. Então, vamos lá para as guias. Joia, vamos conferir o seguinte. Toda essa faixa, como eu falei, recapitulando, toda essa área aqui é a área margem a sangra, né? Onde a gente não pode colocar nenhum elemento importante aqui, porque é uma área que, teoricamente, vai ficar invisível, né? Que é a margem para que aconteça a dobra do envelopamento da capa e contracapa. Beleza. Aí, o seguinte, qual que é a próxima margem? É essa aqui, essa margem aqui, que eu coloquei, eu estabeleci. E dessa margem, bem rente, tem o nosso ícone, o meu ícone aqui, e também o ícone do dorso. O casal está dentro dessa área super útil aqui, a melhor área, bem no extremo, mas eu tenho essa imagem, ela vai chegar até o dorso, até a borda do dorso. Então eu tenho toda essa área visível aqui da capa, tá? Super bem, inclusive não cortando as mãos dos noivos. Então tá tudo bem organizado, as linhas guias ajudam bastante a gente nesse sentido, nessa tarefa. A parte mais importante que eu acho é entender o seguinte: a gente não precisa inventar moda, principalmente quem não é designer gráfico, como eu, por exemplo. Eu não sou um designer gráfico, é algo que eu curto fazer, mas eu não sou um designer gráfico. Se a gente fizer algo bom, algo bem planejado, bem organizado e tal, e esteticamente esteja alinhado com o gosto dos noivos, também está valendo. Então, a gente não precisa se preocupar em entregar algo de alta excelência nesse sentido, mas também a gente tem que cuidar para não entregar algo ruim. Então, a minha tarefa aqui é justamente mostrar para vocês uma forma simples, prática, para se criar uma capa que fique legal, que seja uma capa bonita, tal, de um álbum de um casal. Essa tarefa acho que a gente conseguiu cumprir. Acho que a gente fez um bom trabalho. É claro que a imagem é crua, né? A gente pode trabalhar com os filtros, mudar um pouco o aspecto das cores, saturação e tal, colocar umas vinhetas, mas aí é do gosto de cada um, né? A ideia aqui era mostrar para vocês de que forma que a gente pode melhorar na composição, né, dos elementos na capa, contracapa e dorso. Então, acho que essa tarefa foi cumprida, né? Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Pode comentar lá pro Diego, pro pessoal da 305. Ah, gostei, ih, tá horrível. Eu não tenho problemas com críticas não, tá, gente? Então, espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês. E em algum momento a gente se cruza por aí. Vou ficar super feliz de vocês comentarem sobre esse conteúdo que eu coloquei, tá? Grande abraço e até a próxima, gente.